Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Minato Consulting. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o gabinete de administração Biden, que está sendo montado nos últimos dias, um pouquinho do que a gente pode esperar a partir desse gabinete e principalmente o estilo de administração que Biden deve trazer de novo para dentro da Casa Branca. E aí, para fazer um breve paralelo, é interessante imaginar que no Egito Antigo, quando você tinha um faraó que ascendia ao trono, às vezes não era incomum que esse faraó mandasse quebrar as imagens dos faraós anteriores, por motivos de disputa, por motivos de poder, por motivos variados, mas esse faraó ele praticamente destruía a imagem dos antecessores, a imagem de uma linhagem, a imagem, enfim, de um faraó que ascendeu antes dele do poder. Na política não é muito diferente disso, tá? E também não é de se estranhar que, assim como Trump fez todo um trabalho de desconstrução de imagem do governo democrata na imagem de Barack Obama, não é de se esperar que Biden faça diferente, mas ele provavelmente o fará tendo como principal ponto a reconstrução da América. E é uma ironia, porque o plano do Trump previa fazer a América grande de novo. Ao final de 4 anos, a América ficou fragmentada, polarizada, diminuída em termos internacionais e não conseguiu avançar em termos econômicos, muito além do que já era herança de Barack Obama, em termos institucionais, muito além do que foram as conquistas do governo democrata e muito aquém do que o cidadão americano esperava de um governo que, pregando anti-establishment, pudesse trazer novamente os anos de glória da década de 80 para dentro da América. Por quê? Porque o mundo muda, porque as situações mudam. Você não vive 2 momentos idênticos na mesma história. Você pode viver a memória, você pode viver um flashback, mas você não repete a história 2 vezes da forma como ela acontece. Porque o tempo avança. O que fica ancorado é a memória. E um país que vive de memória não tem condições de avançar naquilo que ele precisa. Porque as outras nações estão avançando em tecnologia, em mercados, em conquistas, em desenvolvimentos. E se você volta, não se adapta e volta à memória, você está tentando reescrever uma história sua, partindo do princípio que tudo ao seu redor volta para trás. E é o processo natural de envelhecimento e de descoberta. Então você tem situações que são muito diferentes em termos econômicos, políticos, tecnológicos, e isso não pode acontecer 2 vezes. Então é essa divisão que fica interessante a gente estar analisando nos próximos minutos aí. E aí eu queria passar um pouquinho para vocês acerca da constituição dos gabinetes que Biden vem fazendo. Dentre os tradicionais pilares da América, o multilateralismo, as alianças, a democracia, todos esses pilares, todos eles foram de alguma forma abalados na administração Trump. Tá? E o que Biden vai tentar fazer é trazer à tona, aí sim, o ideal de um multilateralismo, a importância das relações, das alianças em termos de defesa, em termos democráticos, em termos comerciais, em termos de acordos internacionais, mas ele vai trazer muito mais que isso. Como já disse em outra live, ele vai trazer para dentro da sua administração, olhando internamente o país, muito dos modelos do orçamento de Clinton, muito dos modelos de saúde de Obama, e vai trazer para uma gestão externa muito dos modelos de direitos humanos que tinha na administração Carter e muito dos modelos e das propostas de clima que continham da proposta inicial de Al Gore, que não conseguiu vencer as eleições na época, sucedendo a Clinton, mas que
não foram engavetadas e esquecidas. Então é um governo que ele junta propostas orçamentárias de Clinton, de saúde de Obama, de clima de Al Gore e de direitos humanos de Carter. É uma nova concepção de governo muito oposta ao America First, a eu sou o único, eu sou o mais importante, eu sou o que conta, que se veio através da administração de Trump. E aí também é interessante observar, e não é uma defesa dos democratas e um ataque aos republicanos, muito pelo contrário, mas é uma análise do estilo de governar. E o estilo de governar desta nação, esta sim afeta todos os outros países, todos os outros acordos, todos os outros participantes desse palco. Por quê? Porque é o principal benchmark. É o principal benchmark nos mercados financeiros, é o principal benchmark ocidental, é o principal player em termos de defesa mundial e que começa a ser contestado por China, por Rússia, começa a sofrer disputas não só no campo militar, mas no campo econômico com a China, no campo tecnológico, inclusive com a Índia, passa por desavenças produzidas por uma má gestão, com certeza, com uma série de blocos e de tratados que começaram a ser desfeitos. E é interessante notar porque o Biden ele traz um símbolo forte de administração que os democratas vão tentar colocar nesses próximos 4 anos, mas principalmente pavimentar uma estrada para que Kamala Harris, sua vice-presidente, uma mulher, possa possivelmente concorrer à presidência da República por mais 2 mandatos. Ou seja, é interessante observar que se for um plano bem arquitetado, tecnicamente, e bem executado ao longo de 4 anos, ele pavimenta 12 anos de Partido Democrata. Eu já disse isso numa live, e estou sendo cobrado para fazer outra, de como fica o Partido Republicano pós-eleição de Biden. Porque ele se fragmenta. Vou ter eleitores republicanos tradicionais, conservadores, seguindo num partido republicano tradicional conservador, e vou ter o republicano reacionário, agressivo, seguindo numa linha de Trump. E essa linha, ela se sente cada vez mais pressionada, mais achatada, por causa do crescimento populacional hispânico, negro, asiático. Esses grupos reclamam da perda de identidade na música, na comida, na língua, na moda, nos costumes, e você vai tendo uma fragmentação desse partido republicano aos poucos. Então isso é interessante observar, porque as densidades populacionais continuam nas costas, que são originalmente e estruturalmente democratas, a tecnologia democratiza, a velocidade das comunicações democratiza, e você vai tendo um achatamento desse partido e fatalmente, pensando para 20, 30 anos, talvez uma fragmentação desse partido republicano. Então isso também é interessante, porque se Biden conseguir construir um programa bem arquitetado de planejamento, conseguir implementar realmente revoluções tecnológicas no país, gerando emprego, gerando crescimento novamente, o Partido Republicano tem todas as condições para ficar 12 anos, perdão, o Partido Democrata tem todas as condições para ficar 12 anos no poder, aí diminuindo de forma expressiva os republicanos, tá? E é provável que Biden, após assumir o poder, ele tenha como prioridade não só acabar com a pandemia, que é a prioridade inicial dele, mas recuperar de uma forma mais rápida a economia, a presença do governo americano no campo externo, e por isso o que se espera é que Biden não faça nenhum grande acordo comercial no primeiro ano de governo. Biden vai investir na recuperação econômica da América. Ele vai olhar para dentro da América. Qual que é o inimigo número 1? É o Covid? Vamos eliminar o Covid. A partir da eliminação do Covid, as pessoas voltam a circular, voltam a
a uma normalidade, não de trabalho, porque muitas vezes as pessoas vão voltar às suas atividades em home office, mas elas voltam a circular mais, elas voltam às suas atividades de uma forma mais normal. Se elas voltam à sua atividade de uma forma mais normal e a circular mais, qual a velocidade de recuperação da minha economia? E a partir da velocidade de recuperação da minha economia, quais os pontos principais para que ela se sustente, para que ela pare com essa incerteza de stop and go que ela pode ainda vir a ter, a questão fiscal que atrapalha, a questão de programas que possam ou não impactar a economia americana. Então, ele passa a ter uma visão muito mais de crise, como foi 2008. Tirando o fator Covid de cena, ele passa a olhar para dentro de 2021 como se olhou 2008 a América. Embora as hostilidades da administração Trump contra a China continuem atrapalhando, é esperado que a China receba de forma construtiva qualquer proposta que venha a buscar soluções para as questões comerciais pendentes entre América e China. E a administração Biden sabe que o programa que eles têm para recuperar essa relação é um programa que tem pontos em comuns muito importantes, inclusive para a China. E a América vai precisar retomar acordos, seja de mudança climática a acordos de saúde pública, e isso vai exigir, sim, vai passar necessariamente pela cooperação de parceiros internacionais, e a China se inclui nesse grupo. Até porque a China é um fabricante de medicamentos e é peça fundamental do sucesso do crescimento da América. Se engana quem acha que a América hoje caminha sozinha. Então, assim, Biden tem essa visão e Biden está se cercando de gente madura, gente coerente para liderar o governo. E, portanto, ele veio a convidar Janet Yellen, que já era crucial como presidente do Federal Reserve, e passa a ser também crucial na administração Biden. Por quê? Porque, enquanto presidente do Federal Reserve de 2014 a 2018, foi na gestão de Yellen que se criou as bases para o boom da expansão econômica que se viu, que levou o desemprego ao menor nível em 50 anos até o surgimento da pandemia. E foi justamente na administração da Yellen que o governo democrata fez as principais apostas de crescimento, de recuperação da economia, de instrumentos para acelerar o processo de crescimento econômico. Então, Yellen foi uma peça importante no último governo democrata e passa a ser novamente uma peça importante. Só que agora é uma peça deslocada para um outro tabuleiro, porque, diferente da atividade que Yellen tinha enquanto presidente do Federal Reserve, ela passa agora, como secretária do Tesouro, a ter uma atuação muito mais política. E ela vai precisar, não mais como técnica, mas agora como política, negociar ou talvez até mais que um estímulo econômico, um pacote de socorro emergencial, num Congresso que está politicamente dividido e num Senado que é, até o momento, de maioria republicana. Então, Yellen, ela entra como uma peça respeitada, tirando o fato de ser a primeira mulher secretária do Tesouro, mas ela entra como uma peça respeitada, uma peça séria no jogo de Biden, uma peça reconhecida, muitas vezes aceita ou não, polemicamente criticada ou não pelos seus pares e pelos políticos, mas uma peça, sem dúvida nenhuma, com todas as condições técnicas de ser ouvida e ser respeitada pela posição que tem. Uma coisa é você concordar, outra coisa é você desrespeitar. Ela pode, muitas vezes, não ser aceita, o seu programa pode não haver concordância de ideias, mas o respeito à imagem, à pessoa e à história reputacional dela, isso não tem democrata ou republicano que a denigre, muito pelo contrário. É uma peça-chave atual, não só na economia americana, mas na economia internacional. E aí é interessante,
porque Yellen ela é encaixada num contexto, como foi encaixada em 2014, no momento que a América se encontra novamente abalada pela pandemia, onerada por um alto nível de desemprego e precisando reconstruir a economia. Então o desafio da Yellen agora não é mais técnico, passa a ser político, mas é um desafio chave nesse momento. Quando Obama entrou na Casa Branca, outra coisa que é interessante colocar, ele era um novato. Ele era um governador, ele teve a sua vida política, ele passa a entrar na Casa Branca tentando entender o que acontecia como um presidente. Porque, a exceção do fato de você ter sido um vice-presidente que assume a Casa Branca, qualquer presidente, qualquer presidenciável que ganhe as eleições, ele nunca foi presidente. E aí há um fator interessante, porque se você for ver, todo presidente, ele é um novato. Então isso quer dizer o quê? Que se você não tiver cercado de bons nomes, boas cabeças e bons projetos, até você se encontrar, leva tempo. E isso aconteceu com qualquer presidente, à exceção praticamente de Biden, que já era vice-presidente. Então, quando Obama entra na Casa Branca, ele se vale da experiência de um vice, que era Biden, e que trazia mais estabilidade, mas trazia mais coerência, mais know-how, mais visão ao que Obama tinha como projeto. Agora é diferente. E assim como foi feito por Bush pai, que era um republicano, Biden traz a experiência, mas ele deve manter muito também da política externa na mão dele. Isso Bush pai fez com sucesso, deu certo no passado, e isso sim, historicamente, pode dar certo no futuro. Porque Biden entende muito a relação externa da América. E ele tem esse controle, tem essa visão, e ele quer isso para próximo de si. Então Biden tem indicado para o cargo de diretora de inteligência a Avril Haines, que será a primeira mulher a dirigir a CIA. Só que Avril não é uma pessoa nova no xadrez político da América. Ela foi a principal conselheira adjunta de Segurança Nacional da administração Obama. Isso após estar com Biden por mais de 10 anos, como uma dos membros da sua comissão. Então, Biden dá oportunidade para Avril seguir políticas que ele já desenvolvia na comissão do Senado. Outra coisa que é interessante, ele trouxe para assessor de segurança nacional Jake Sullivan, que é uma peça-chave também e é um nome muito conhecido na política americana. É uma pessoa que tem história dentro do Partido Democrata, não é uma indicação política, é uma indicação técnica. No setor externo, se a gente for pensar em indicação técnica, Biden também fez um movimento muito interessante que me surpreendeu a muita gente, mas um movimento interessante muito positivo. Ele vai, como eu disse para vocês, tentar reverter toda essa política externa tóxica do fazer a América grande de novo, que Trump trouxe para dentro da política externa. E a ideia de retorno do establishment através do Biden, trazendo aí profissionais de relações exteriores com décadas de experiência governamental, de internacionalismo liberal, abriu as portas para Katherine Tai. Katherine Tai, ela passa a ser agora secretária do Comércio e é a primeira mulher asiático-americana, negra, a servir como representante comercial dos Estados Unidos. É uma secretária de gabinete que carrega o posto de embaixadora, tá? E é interessante porque ela provavelmente tenda a pôr no cargo agora que ela vai assumir toda a história de trabalho de quase 20 anos nessa área.
a Thai, além de falar mandarim fluente, ela criou fama entre 2007 e 2014, quando atuou processando com sucesso vários casos de práticas comerciais chinesas desleais na OMC. E, recentemente, ela atuou em negociações para aprovar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ou seja, é uma peça que joga duro dentro do tabuleiro de relações exteriores com a China. Todo mundo começou já a comentar em chinês. Então, Katherine Tai, não só o fato de ser a primeira mulher, mas o fato de ser uma mulher que fala a mesma língua, literalmente, dos chineses. Então, assim, você tem o começo da montagem de gabinetes, isso ainda vai levar algumas semanas, muito mais técnico, muito mais vivido em suas respectivas áreas. E aí também tem uma coisa interessante. Biden traz para dentro do gabinete homens e mulheres. Ele não olha sexo, ele não olha cor, ele não olha raça. Ele olha a competência de cada um para poder atingir as metas de governo que ele se propõe. Então isso é algo interessantíssimo, porque passa por um processo de escolha de ideias. É algo que deveria ser básico em qualquer governo, mas no momento que eu tenho sociedades dividindo as pessoas por cor, por opinião, por ideologia, por raça, por sexo, por tendências, é algo que fica quase inovador, porque a competência cai a terceiro plano. Então, o que Biden faz não é nada revolucionário, mas é algo primordial de tentar trazer boas cabeças, independente da sua procedência, da sua origem, da sua tendência, do seu alinhamento, da sua cor, para trabalhar em prol do que ele propõe em 4 anos de recuperar a América. E é interessante nesse processo de recuperação que vocês guardem uma coisa. Biden, nessa administração, ele é uma pessoa, por natureza, e ele provou isso enquanto vice-presidente, que trabalha as ideias de forma compartimentalizada. Ou seja, ele vai olhar sim para os grandes temas inicialmente, porque são os primeiros grandes temas que ele vai atacar, tanto internos quanto externos, mas ele trabalha de forma compartimentalizada. Então, a escolha de Tony Blank para secretário de Estado não foi algo do acaso. Ele está trazendo para essa pasta, para essa secretaria, uma pessoa que tem uma larga experiência enquanto assessor. E já foi assessor de Biden quando ele presidia a Comissão de Relações Exteriores do Senado. E ele é conhecido como um personagem que soluciona problemas, que equaciona problemas. Em termos comerciais, o estrago foi grande e, assim, as questões do Indo-Pacífico, do Oriente Médio, são questões que Biden vai ter que tratar com muito carinho, com muito cuidado. Não é a primeira vez que eu coloco isso para vocês, mas cabe lembrar que em 2017, quando Trump retirou a América do acordo do TPP, que foi um acordo que levou 3 anos para ser feito, ele praticamente deu para a China o protagonismo na região. Quando Trump falava na época que a América não ia assinar um acordo socialista que prejudicaria as relações comerciais da América, ele permitiu que um país como a China, que já tem um domínio comercial na região fantástico, ficasse ainda mais forte. E é aí que entra uma questão primordial, porque em 18 meses, a parceria econômica regional abrangente de livre comércio multilateral na Ásia, ela praticamente abraçou todos os países do TPP e aproximou o Japão de uma cooperação tecnológica e comercial com a China que vai custar caro aos Estados Unidos. A reversão desse tratado é algo que vai demandar tempo, vai levar não só a questão de condições ao Japão, mas vai levar um custo
de reverter esse tratado longo. E Biden sabe disso. Entre 2018 e 2019, houve toda a Guerra Fria entre China e Estados Unidos, nas relações comerciais, e para tentar diminuir um pouco esse atrito que afetava não só os dois países, mas praticamente toda a União Europeia, América Latina, emergentes, enfim, foi criada uma solução de reaproximação dos dois países em fases. Na prática eram 3 fases, a primeira fase era mais rápida, mais crucial, que eram tradables, e que traria reflexos mais imediatos dentro das economias desses dois países, principalmente. Então, se discutiu condições do lado comercial para que os dois países voltassem a ter um certo alinhamento. O problema é que Trump, nas semanas finais dessa negociação, alegou que a China tinha condições mais favoráveis a exportações para a América do que a América em exportações para a China. E isso obrigou, com uma pressão política fantástica, os chineses a terem que importar 100 bi a mais da América por ano. E aí o que é interessante? Quando você está indo para a assinatura da fase 1 e a fase 2 estava em discussão, estava em análise, estava em elaboração, porque a fase 2 é uma fase mais conceitual, que envolve a questão de propriedade intelectual, e que isso hoje é um assunto que preocupa demais a América, demais a Europa, e a Europa, olhando os caminhos que a América ia fazer, na prática, o Trump atrelou a fase 2 à fase 1, ou seja, ele exerceu ainda mais pressão para que a China tivesse que mudar algo que teria tempo, praticamente no momento que se assinasse a fase 1. O problema é que a visão de propriedade intelectual dos dois países é radicalmente diferente. A China tem um governo central que interfere diretamente nas empresas. A China possui experiência profunda em engenharia reversa. E isso é algo que você não controla da noite para o dia. O problema é que avançou-se em parte a fase 1, o estágio da fase 1, mas tem várias lacunas que poderiam ser mais bem trabalhadas. Daí, Catherine Tai ser escolhida, daí Tony Blinken ser escolhido para trabalharem em pontos distintos para tentar fechar brechas nesse acordo. Na administração Biden, isso eu já coloquei para vocês, essas fases elas voltam a ser segregadas e elas vão ser tratadas de forma não só segregada, mas compartimentalizadas, tá? E para isso o Biden sabe que vai ter uma estrada muito mais sinuosa para poder andar. Por quê? Porque os mecanismos para conter a China vão ser outros. Biden deve se aproximar da Europa não só com o Acordo de Paris na questão climática, mas também uma aproximação substancial na cooperação comercial, na cooperação militar com a Europa, apagando, como eu falei, como eu fiz a brincadeira com os faraós egípcios, apagando, desconstruindo a imagem que se foi erguida por Donald Trump de uma Europa por sua própria conta comercial, de uma Europa por sua própria conta de defesa. Mas isso são caminhos prévios para que Biden tenha suporte, para que Biden tenha apoio em medidas que ele vai usar em organismos multilaterais, como a OMC, contra a China. E para isso ele vai buscar forças na Europa para ter mais aliados para agir em bloco. Outra coisa, o sistema de alianças ele também está bem abalado. O Trump retirou soldados americanos da Alemanha, retirou soldados no Oriente Médio e questionou abertamente o comprometimento dos Estados Unidos em defender aliados, tanto no caso de uma guerra, quanto no custo de manutenção de tropas fora do país, por exemplo. Isso obrigou a OTAN a ter que rever toda a estrutura de defesa dentro da Europa. E agora, a volta de um político de establishment com profissionais com experiência de governo vai fazer com que os sinais emitidos à Rússia, os sinais emitidos à Arábia Saudita, ao Irã, sejam mais pontuais, sejam mais duros, sejam mais críticos. E talvez
o grande desprezo de Trump com a política externa e a necessidade de governar por frases de efeito, deu uma liberdade muito grande nesses últimos 4 anos para a China ir de forma assertiva em cima de Índia, em cima de Japão, bater cada vez mais duro em Taiwan, diminuir as diferenças da China com Hong Kong, e tudo isso é um custo agora muito mais de longo prazo para a administração Biden do que se tinha até então. Ou seja, este governo, pelos próximos 4 anos, paga um preço caro pelo desgoverno de 4 anos anteriores. E não é à toa que se escolheu para secretário de Defesa Lloyd Austin, que não é o fato dele ser o primeiro negro a ser escolhido como secretário de Defesa, mas é pela competência que ele tem como comandante do aparato militar, principalmente nas operações do Iraque, que Austin se firmou. É um general de perfil sensato, é um general que, num discurso recente que ele fez no Senado, ele colocou uma frase que ganhou o respeito de democratas e de republicanos, quando disse que a América é forte não por liderar pelo exemplo do poder, mas pelo poder do exemplo. Ou seja, é um general que sabe o que tem de poder nas mãos, mas sabe como usar esse poder. E é um general que, como secretário de Defesa, vai ter que coordenar e fortalecer alianças na área de defesa, da mesma forma como vão haver coordenações e fortalecimentos de alianças na área comercial. Então são áreas que vão andar juntas. Só que eu tenho até mais facilidade para reverter tendências na Europa do que na Ásia. Porque eu tenho governos como Vietnã, como Tailândia, como Filipinas, que a América tem interesse e que durante a administração Trump sofreu um total esvaziamento de relações. A América tem interesse em reaquecer essa ideia de tigres asiáticos a partir de Vietnã, de Tailândia e de Filipinas. O lockdown que foi ocorrido na China provou isso de uma forma muito clara. Não dá mais para o mundo depender apenas da produção de China. Ao mesmo passo, eu tenho países próximos à China que poderiam trabalhar de forma descentralizada e de uma forma tão agressiva quanto a China trabalha hoje. Então, para a América, Vietnã, Tailândia e Filipinas são pontos centrais de negociação. Mas para manter o canal comercial com a China navegável nesse momento e atrair apoio regional do Sudeste Asiático, isso pode significar que a América, num primeiro momento, tenha que abrir mão da agenda democrática, um pouco da agenda do clima e um pouco da agenda de direitos humanos, para, no segundo momento, para que o Blinken envie uma mensagem de uma forma mais conciliatória com a China. Porque a América precisa, nesse momento, da China. Mesmo que, num segundo momento, essas relações venham a mudar a partir de políticas que sejam voltadas para países como Vietnã, Tailândia, Filipinas, mas nesse momento talvez Biden tenha que pesar entre o pragmatismo dos modelos democratas e gerar relações comerciais imediatas no modelo comercial tradicional. E aí, por fim, é algo que eu também queria falar para vocês, porque eu lembro que alguns minutos atrás eu falei que se Biden fizer um bom governo por 4 anos, ele permite mais 8 de Kamala, ou seja, ele joga um governo democrata por 12 anos. Só que os principais riscos comerciais não estão no ano de 2021, mas sim dentro da década de 2020. Por quê? Porque em outubro agora, o Conselho Consultivo do Partido Comunista Chinês desenhou a estratégia para os próximos 10 anos e determinou que a China não se torne mais dependente, principalmente em termos alimentares, de um único país ou de um grupo de países. Desse modo, foi aprovado recursos e foi liberado atos legais que permitem agora acordos de compra de grãos com a Rússia por 10 anos,
Em paralelo, foi autorizado um projeto para investimento em pesquisa na região da Tanzânia, da produção de grãos, e na região norte da China, ali com a Mongólia, para cultivo de grãos nos próximos 4 anos. Ou seja, a China está começando a buscar novas fontes de negociação via Tanzânia, via Mongólia, de plantação, via Rússia, de antidependência, como ela tem hoje com o Brasil. A Índia, nesse momento, está flexibilizando não só as leis, mas as condições de venda de terras para a China, dentro da Índia, para a produção de grãos, e está flexibilizando as exportações de grãos para a China. Então, assim, você começa a ter um redesenho das condições que a China teve de 2000 a 2010, de 2010 para 2020, e agora de 2020, olhando para 2030, uma redistribuição dos seus parceiros e uma presença maior para evitar dependência alimentar. Resta saber, ao longo dessa década, como que essa administração Biden, nos próximos 4 anos, e talvez 8 de Kamala, vai coordenar essas peças de tabuleiro. Também fica aqui a minha curiosidade de entender como é que o Brasil pode ser afetado até o final dessa década, considerando a nossa experiência em comércio exterior, em relações internacionais, em interesses do agrobusiness. Como é que fica a nossa reserva internacional? Como é que fica a nossa política de crescimento, sendo que hoje boa parte das minhas reservas e boa parte do meu crescimento vem do agronegócio? Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, espero que tenham gostado e espero revê-los em breve em mais um bate-papo. Muito obrigado e uma boa tarde.